Alamogordo, Novo México. 16 de julho de 1945. Em um local remoto, no deserto de Jornada del Muerto, no Novo México, o exército detona com sucesso a primeira bomba atômica do mundo. O teste ultra-secreto recebe o codinome Trinity. É uma demonstração sinistra do potencial destrutivo das armas nucleares. O teste Trinity foi um momento decisivo na história. É comparável à descoberta do fogo. É verdadeiramente, em todos os sentidos, um marco na história da humanidade. Apenas algumas semanas após o teste, os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O resultado foram 200 mil homens, mulheres e crianças mortos. Outros milhares foram envenenados ou desfigurados pela radiação. Em uma guerra mundial que tinha tirado cerca de 85 milhões de vidas e ameaçava tirar outros milhões, as bombas conseguiram levar o Japão à rendição. Em 16 de julho de 1945, a bomba explodiu a poucos quilômetros de diversos povoados, em sua maioria compostos tanto de latino-americanos quanto de nativo-americanos, liberando uma nuvem radioativa sobre as fazendas de gado nas proximidades. Um clarão tão intenso quanto o sol e uma nuvem de fumaça e resíduos que se projetou por 12 quilômetros. Um dispositivo com potência de 19 quilotoneladas, o equivalente a 19 mil toneladas de TNT. O teste foi um sucesso, já que a capacidade explosiva superou todas as expectativas. A nuvem posterior à detonação viajou para noroeste a 16 km por hora, ativando contadores Geiger em Carrizoso, no Novo México, a mais de 250 quilômetros de distância de Trinity. Depois foi descoberto que a nuvem havia se estendido até Indiana, a 2.000 quilômetros de distância. Os observadores não conseguiram fazer medições exatas da radiação, porque foi tão alta que destruiu os seus instrumentos, quebrou medidores, queimou filmes e manchou lentes com a condensação radioativa. Os animais do deserto viraram cinzas sobre a terra seca e até mesmo aqueles que estavam longe da explosão correram aterrorizados com a força da explosão. O projeto Manhattan era tão secreto e o experimento tão perigoso que mesmo assim o governo decidiu não informar aos moradores sobre o perigo que enfrentariam naquela manhã de verão. Ainda que Oppenheimer, naquele momento, não tivesse ideia das consequências de sua bomba, ele se negou a expressar remorso pelo teste no Novo México, já que nem ele e nem seus colegas conseguiram prever a exatidão da potência da arma que haviam criado. Era ainda muito cedo, eu estava em Socorro, a uns 15 quilômetros da explosão. Naquela época, não tínhamos banheiro dentro de casa, então eu estava lá fora quando eu vi um clarão seguido de uma explosão. Eu fui direto para a cama, nem contei para minha família. Bom, o meu pai tinha um rádio e nós ouvimos que explodiu um depósito de munições. O curioso foi que não disseram que isso seria uma coisa que acabaria mudando o mundo todo. Era óbvio que seres desconhecidos teriam muito interesse na construção e desenvolvimento de bombas atômicas. Segundo a carta supostamente escrita por Robert Oppenheimer e o físico Albert Einstein ao então presidente Harry Truman sobre a possível existência de visitantes de outros planetas, os cientistas se queixavam do constante tráfego intergaláctico de objetos voadores no céu
acima do laboratório de Los Alamos, o único lugar onde ocorria fissão nuclear, e a base militar mais vigiada do mundo em 1945. Então, há um documento que faz parte do Majestic 12. É uma carta de Oppenheimer e Einstein chamada Uma Nave com Corpos Celestiais, que foi enviada ao Truman em junho de 1947. Nela, eles explicam ao Truman: estamos tendo uma situação com extraterrestres e precisamos implementar alguns protocolos, porque acreditamos que eles estão vindo. Esta carta faz parte dos documentos do MJ-12. José Padilha e Remídio Baca, os dois meninos de 9 e 7 anos de idade na época, foram vítimas, juntamente de suas famílias, da campanha de desinformação lançada pelo governo imediatamente depois da explosão, e sofreram diretamente os efeitos do teste nuclear. Naquela manhã, eu fui com a minha mãe ao supermercado buscar algumas coisas que ela precisava e tinham soldados na frente do mercado que nos disseram: sabem o som que vocês ouviram hoje de manhã? Sim. Bom, houve uma explosão e um dos lugares onde estavam armazenados explosivos, perto de Alamogordo, eles explodiram e foi isso que vocês ouviram. E, bom, nós acreditamos e lançaram as bombas no mês seguinte em Hiroshima e Nagasaki, em 6 e 9 de agosto. José Padilha sofreria na própria pele os efeitos da explosão nuclear. Porém, foi sua mãe quem sofreu danos permanentes. Tá vendo essas montanhas? À esquerda é onde fica a entrada do Trinity Site. O nosso rancho fica à direita, a uns 10 quilômetros, e ele é bem perto. A explosão da bomba aconteceu a uns 30 quilômetros de casa. Quando ela explodiu, a minha mãe olhou pela porta para ver o que estava acontecendo e foi nessa hora que ela ficou cega de um olho por causa do clarão. A minha mãe perdeu a visão graças à luz da explosão nuclear que acontecia enquanto ela observava. O que acontece é que quando ouvi o barulho, pulei para debaixo da cama. E uns 3 minutos depois saí. Estava tudo silencioso. Passaram mais alguns minutos até que senti um vento quente. O vento mais quente que já senti em toda a minha vida. Era um vento que te atravessava. Esse vento era a radiação. Logo depois, vimos um avião sobrevoando a área. Imagino que estavam analisando os danos da explosão. 2 semanas depois, foi quando tivemos a reunião no Old Bar Café. Estávamos ansiosos, não sabíamos o que ia acontecer. O governo disse a todos os rancheiros que foi um depósito de munição que havia explodido. Estava tudo muito estranho. O governo mentiu na cara dura para o povo e os mantiveram em silêncio. Ninguém fez nada a respeito. As novas gerações estão tentando fazer algo, mas não tem contra quem lutar. Porém, não esqueçamos que um fator comum na constante presença destes objetos voadores foi o primeiro teste nuclear realizado em Trinity, no Novo México, em 16 de julho de 1945. Há quem acredite que a detonação enviou uma clara mensagem aos cantos mais distantes do universo, anunciando que a inofensiva raça humana havia conseguido criar uma ferramenta capaz de destruir tudo ao seu redor. Este bar é de extrema importância, porque a bomba foi detonada a 30 quilômetros daqui. O local do acidente fica bem atrás da gente, talvez a 10, 15 quilômetros dentro da cidade de San Antônio. Todos esses eventos aconteceram com toda certeza em agosto de 1945. Eu realmente acredito que Oppenheimer devia saber sobre eles. Isso era notícia, era uma coisa que os afetava.
As visitas daqueles dias aconteceram em torno deste acontecimento. Então, acredito que os cientistas sabiam muito bem sobre acidentes relacionados a radares de alta tensão que os atraíam, ou de algum tipo de acidente ambiental que derrubava os visitantes. O planeta tinha descoberto a era nuclear. Mas no Novo México, a explosão da Trinity também desencadeou algo inesperado. Uma série de estranhos avistamentos de OVNIs, descritos pelas testemunhas como bolas de fogo verdes. Logo após o teste da Trinity, vários relatos vieram dessas bolas de fogo verdes voando todas as noites, em velocidades incríveis, e ninguém conseguiu identificar o que eram esses objetos. A melhor explicação é de que seriam drones de reconhecimento lançados de uma nave. Ela enviaria esses drones para coletar informações. Apesar de terem sido investigadas por oficiais da Força Aérea e por físicos de renome mundial, nenhuma explicação científica para as bolas de fogo foi encontrada. Mas isso não foi nem o começo. Segundo os teóricos dos antigos astronautas, evidências de que as pessoas veem naves alienígenas no céu são documentadas há séculos. E semanas e anos após a detonação da bomba atômica, o número de avistamentos de OVNIs começou a aumentar drasticamente. Depois de Hiroshima, houve uma mudança substancial em tudo isso, uma aceleração súbita e rápida no ritmo dos eventos. O fenômeno dos OVNIs modernos realmente se expandiu em um tempo muito curto. O ritmo de tudo isso aumentou exponencialmente.